Olá, Shalom, a graça e a paz. Vamos à leitura anual da Bíblia. Estamos aqui no livro de Ezequiel, né? Vamos ler a partir do capítulo 22. E a palavra de Deus diz assim: As abominações de Jerusalém. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, julgarás a cidade sanguinária, faze-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações, e dize: Assim diz o Senhor Jeová: Ai da cidade que derrama o sangue no meio dela, para que venha o seu tempo, o que faz ídolos contra si mesmo, para se contaminar. Pelo teu sangue que derramaste, fizeste culpada, e pelos teus ídolos que fabricaste, te contaminaste, e fizeste chegar os teus dias, e vieste ao fim dos teus anos. Por isso eu te fiz o opróbrio das nações e o escárnio de todas as terras. As que estão perto e as que estão longe de ti escarnecerão de ti. Infamada, cheia de inquietação, eis que os príncipes de Israel, cada um conforme seu poder, tiveram domínio sobre ti, para derramarem o sangue. Ao pai e à mãe desprezaram em ti, para com o estrangeiro usaram de opressão no meio de ti. Ao órfão e à viúva oprimiram em ti. As minhas coisas santas desprezastes e os meus sábados profanaste. Homens caluniadores se acharam em ti, para derramarem o sangue, e em ti sobre os montes começaram. Perversidade cometeram no meio de ti. A vergonha do pai descobriram em ti, a que estava impura na sua separação, humilharam no meio de ti. E tu cometeu abominação com a mulher do seu próximo. Outro contaminou abominavelmente a sua nora, e outro humilhou no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. Presentes se receberam no meio de ti para se derramar sangue. Usura e lucros tomaste, usaste de avareza com o teu próximo, oprimindo, mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Jeová. E eis que bati as mãos contra a tua avareza de que usaste, e por causa de teu sangue que houve no meio de ti. Estará firme o teu coração, estarão fortes as tuas mãos, nos dias em que eu tratarei contigo, eu, o Senhor, o disse e o farei. Espalhar-te-ei entre as nações, e espalhar-te-ei pelas terras, e porei termo à tua imundícia, e tu serás profanado em ti mesma aos olhos das nações, e saberás que eu sou o Senhor. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim escória. Todos eles são bronze, e estanho, e ferro, e chumbo no meio do forno, em escória de prata se tornaram. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: pois que todos vós vos tornaste em escória, eis que eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém, como se ajuntaram a prata, e o bronze, e o ferro, e o chumbo, e o estanho no meio do forno, para assoprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem. Assim vos ajuntarei a minha ira, e no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei. E congregar-vos-ei e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e sereis fundidos no meio dela. Como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundidos no meio dela, e sabereis que eu, o Senhor, derramei o meu furor sobre vós. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize-lhe: Tu és uma terra que não está purificada, e que não tem chuva no dia da indignação. Conjuração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei, profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro, e de meus sábados escondem os seus olhos. E assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa, para derramarem o sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. E os seus profetas têm feito para eles reboco de cal para não adubado, vendo vaidade e predizendo-lhes mentira, dizendo: assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor tivesse falado. Ao povo da terra oprimem gravemente e andam roubando, e fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação. Com o fogo do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho recaísse sobre as suas cabeças, diz o Senhor Jeová. Ó Alá,
Oliabá, as duas meretrizes, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de suas mesma mãe. Estas prostituíram-se no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus peitos e ali foram apalpados os seios da sua virgindade. E os seus nomes eram Oalá, a mais velha, e Oolibá, sua irmã, e foram minhas, e tiveram filhos e filhas, e quanto aos seus nomes, Samaria é Oalá, e Jerusalém é Oliabá. E prostituiu-se Oalá, sendo minha, e enamorou dos seus amantes, dos assírios, seus vizinhos, vestidos de azul, prefeitos e magistrados, todos mancebos de cobiçar, cavaleiros montados a cavalo. Assim cometeu ela suas devasidões com eles, que eram todos a flor dos filhos da Síria, e com todos aqueles que se enamorava, com todos os seus ídolos se contaminou, e as suas impudícias que trouxe ao Egito não as deixou, porque com ela se deitaram na sua mocidade, e eles apalparam os seios da sua virgindade, e derramaram sobre ela a sua impudícia. Portanto, a entreguei na mão dos seus amantes, na mão dos filhos da Síria, de quem se enamorara. Estes descobriram sua vergonha, levaram seus filhos e suas filhas, mas elas mataram a espada, e foi afamada entre as mulheres, e sobre ela executaram juízo. Vendo isto, sua irmã Oliabá corrompeu seu amor mais do que ela, e as suas devasidões foram maiores do que as de sua irmã. Enamorou-se dos filhos da Síria, dos prefeitos e dos magistrados, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros que andam montados em cavalo, todos mancebos de cobiçar. E vi que se tinha contaminado. O caminho de ambas era o mesmo, e aumentou as suas impudícias, porque viu homens pintados na parede, imagem dos caldeus pintados de vermelho, com seus lombos cingidos e com tingidas tiaras largas nas suas cabeças, todos com o parecer de capitães, semelhante aos filhos de Babilônia, em Caldeia, terra do seu nascimento, e se enamorou deles, vendo-os com seus olhos, e lhes mandou mensageiros à Caldeia. Então vieram a ela os filhos de Babilônia para o leito dos amorreus, e a contaminaram com as suas impundícias, e ela se contaminou com eles. Então apartou-se deles a alma dela. Assim, pôs o descoberto as suas devasidões, e descobriu a sua vergonha. Então a minha alma se apartou dela, como já se tinha apartado a minha alma de sua irmã. Ela multiplicou todavia as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua mocidade, em que se prostituíra na terra do Egito, e enamorou-se dos seus amantes, cujas carnes são como carne de jumentos, e cujo fluxo é como o fluxo de cavalos. Assim trouxeste à memória a apostasia de sua mocidade, quando os do Egito apalpavam os teus seios e peitos da tua mocidade. Por isso, ó Libar, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu suscitarei contra ti os teus amantes, dos quais se tinha apartado de tua alma, e os trarei contra ti de toda parte em redor. Os filhos de Babilônia, e todos os caldeus de Pecote, de Soá e de Coá, e todos os filhos da Assíria, com eles mancebos de cobiçar, prefeitos e magistrados, todos eles capitães e homens afamados, todos eles montados a cavalo, e virão contra ti com carros, carretas e rodas, e com ajuntamento de povos, e se porão contra ti em redor com rodelas e escudos e capacetes, e porei diante deles o juízo, e julgar-te-ão segundo o seu juízo. E porei contra ti o meu zelo, e usarão de indignação contra ti, o nariz e as orelhas te tirarão, e o que te ficar de resto cairá a espada. Teus filhos e tuas filhas, eles te tomarão, e o que ficar por último em ti serão consumidos pelo fogo. Também te despirão os teus vestidos, e te tomarão as tuas joias de adorno. Assim farei cessar em ti a tua malignidade e a tua corrupção da terra do Egito, e não levantarás os teus olhos para eles, nem te lembrarás mais do Egito, porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu te entregarei na mão dos que aborreces, na mão daqueles de quem tinha apartado a tua alma, e te tratarão com ódio, e levarão todo o teu trabalho, e te deixarão nua e despida, e descobrir-se-á a vergonha da tua prostituição, e a tua malignidade, e as tuas devasidões. Estas coisas se te farão porque te prostituíste após os gentios e te contaminaste com seus ídolos. No caminho de tua irmã andaste. Por isso entregarei o seu
copo na tua mão. Assim diz o Senhor Jeová: beberás o copo de tua irmã fundo e largo, servirás de riso e escárnio. Ele leva muito. De embriaguez e de dor te encherás. O copo de tua irmã Samaria é como o espanto de assolação. Bebê-lo-ás, pois, e esgotá-lo-ás, os seus cacos roerás, e os teus peitos arrancarás, porque eu anunciei, diz o Senhor Jeová. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como te esqueceste de mim e me lançaste para trás das tuas costas, também carregarás a tua malignidade e as tuas devassidões. E disse-me o Senhor: filho do homem, julgarias a Oalá e a Olibá? Mostra-lhes, pois, as suas abominações, porque adulteram e sangue se acha nas suas mãos. Com seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos que de mim geraram fizeram passar pelo fogo para os consumirem, e ainda isto me fizeram: contaminaram o meu santuário no mesmo dia e profanaram os meus sábados, porquanto, havendo sacrificado seus filhos aos seus ídolos, vinham ao meu santuário no mesmo dia para profanarem, e eis que assim fizeram no meio da minha casa. E o que mais é, mandaram vir uns homens de longe, foram-lhes enviado um mensageiro, e eis que os olhos e te tornaste de enfeites. Mensageiro, e eis que vieram por amor deles, te levaste, coloriste os teus olhos e te ornaste de enfeites, e te assentaste sobre um leito de honra, diante do qual estava uma mesa preparada, e puseste sobre ela o meu incenso e o meu óleo. Havia com ela a voz de uma multidão satisfeita, e com homens de classe baixa foram trazidos, beberrões do deserto, e puseram braceletes nas suas mãos e coroas de esplendor nas suas cabeças. Então disse a envelhecida em adultérios: agora deveras se contaminarão com ela e ela com eles, e entraram a ela como quem entra uma prostituta. Assim entraram a Olá e a Olibá, mulheres infames, de maneira que homens justos julgaram como se julgam as adúlteras e como se julgam as que derramam sangue, porque adúlteras são, e sangue há nas suas mãos. Porque assim diz o Senhor Jeová: farei subir contra elas uma congregação e as entregarei ao desterro e ao roubo. E a congregação as apedrejará com pedras e a cutilará com as suas espadas. E a seus filhos e as suas filhas matarão, e as suas casas queimarão a fogo. Assim farei cessar a infâmia da terra, para que se escarmentem todas as mulheres e não façam conforme a vossa infâmia. E a vossa infâmia carregarei sobre vós, e levareis os pecados de vossos ídolos, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Amém. Amém.